Eu Boa tarde. Boa noite. Obrigado por terem vindo aqui ao primeiro evento coordenado pela Zenki, que é uma das plataformas mais criativas de gestão de conteúdo à distância. Hoje nós vamos falar sobre as novas formas de trabalho. Então, para isso, nós teremos 3 palestrantes que falarão brevemente, 5 minutos, de vários pontos de vista, seja do ponto de vista da pesquisa, das tendências e dos comportamentos dos profissionais nos dias de hoje e das necessidades do que nós temos que trabalhar para melhorar e para aumentar a nossa produtividade. A tecnologia, onde a Zenki vai falar dos novos fundamentos e das novas tecnologias existentes para poder viabilizar o trabalho em rede e cada vez mais produtivo. E o pessoal do WeWork falando das tendências do trabalho em rede compartilhado, com espaços compartilhados, né? Antes de começar, a gente gostaria de passar um filme para vocês, um filme sobre o mesmo tema, feito por um visionário. André, você pode rodar o filme, por favor? É rapidinho, mas acho que ele vai dar uma boa introdução sobre o assunto, o tema. Você tem que apertar o... Aperta. Equally excellent. Where performance is reaching perfection, there's only one space left to create. You. Right now, you are a central point of a raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list comes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be done and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom.
technology represents the how of change, and humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, rate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future isn't technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Então, o desafio está posto e eu gostaria de chamar a Renata Muramoto, responsável pela área de estratégias da Deloitte, sócia da Deloitte, que vai falar um pouco sobre as tendências e o que a gente pode vislumbrar no futuro. Né? Ok, boa noite. Acho que o avanço tecnológico ele é visível. Então, a gente ouve falar sobre automação, robotização, cognitivo. É interessante falar que, quando você fala do mundo digital e de você usar mais informação, só 20% dos dados são realmente estruturados. 80% dos dados é a reação que você tem, a pulsação do seu coração a uma determinada situação, a voz, o trajeto que você faz, e as empresas estão buscando esse tipo de informação para exponenciar as interações e dar uma experiência melhor, seja aos seus próprios profissionais, seja aos seus clientes. E aí as pessoas começam a ficar assustadas, que nesse novo mundo, qual é o espaço que elas vão ter. No final das contas, até como diz esse vídeo, as pessoas elas vão continuar sendo o principal ativo. Entretanto, as estatísticas ainda mostram que o avanço tecnológico, a curva do avanço tecnológico, ela é muito mais exponencial do que a curva de produtividade humana. Então, se você considerar o PIB pela quantidade de horas, ele não tem aumentado nos últimos anos, mesmo com essa velocidade de inovação. E eu acho que uma coisa que é perceptível é que todas as pessoas estão extremamente sobrecarregadas, uma proliferação de tecnologia e uma fragmentação enorme, com novos ecossistemas sendo criados e como que elas vão interagir nesse novo ambiente. Então, se você pensar que alguns tempos atrás as pessoas ditavam cartas para serem mandadas algumas vezes por semana e que hoje as pessoas acordam e já tem dezenas e centenas de e-mails que ela precisa dar conta, então esse mundo ele mudou drasticamente e as pessoas não estão sendo mais produtivas. Você não tem um resultado melhor em relação a isso. E uma das explicações que as nossas pesquisas na Deloitte, feito globalmente, mostram é que esse gap entre o avanço da tecnologia e o avanço da produtividade, ele está muito relacionado à forma como as empresas ainda continuam se organizando e continuam trabalhando. E nessa jornada, alguns aspectos são fundamentais. O primeiro é cultural. Né? Então, como que as empresas, primeiro, elas embutem nos seus profissionais, incorporam essa cultura de você trabalhar sem ter os seus profissionais ali perto, a questão do controle, do visível, do face-to-face, de ver a reação do cognitivo frente a uma reação. Então, tem um primeiro ponto da própria inteligência emocional de como lidar com as novas relações. Um outro ponto é que as empresas elas vão começar a interagir em base global, muito mais fortemente, com times sem fronteira, fora das suas próprias organizações, podem ser contractors, podem ser freelancers, podem ser outras empresas, novos players que vão aparecer no seu ecossistema, e que você vai precisar ter uma cultura de engajamento, mesmo tendo essas pessoas dispersas globalmente, remota, e que vocês nunca viram. Então, como as empresas vão criar essa cultura de pertencimento a esse ecossistema, seja funcionários próprios, seja sem ser funcionários próprios. Um outro aspecto bastante relevante é essa convivência ainda de gerações, né? Os baby boomers e os millennials. E a dificuldade que as empresas têm de atrair e reter os millennials. Então, quando você fala dos millennials, eles estão buscando um senso muito forte de propósito, eles querem perceber que a empresa o está preparando para um cargo de liderança, flexibilidade e qualidade de vida.
Então, como você concilia esses aspectos dessa nova geração, que é uma realidade? 50% da força de trabalho em 2020 vão ser os millennials. Então, como você engaja com essa nova geração e convivendo com os baby boomers, que também estão estendendo a sua estadia dentro das organizações. Um outro ponto relevante que as empresas têm que superar como dificuldade é como ela se organiza de uma forma a responder a essas inovações e tomada de decisão. Se hoje ela sofre simplesmente pelo fato dela se organizar funcionalmente. Então, vocês sabem dos dilemas perpétuos entre marketing, produção, vendas e finanças. Então, se você não consegue ter uma colaboração, uma conectividade que permita uma articulação rápida a mercado dentro de uma organização onde as pessoas estão fisicamente juntas, imagine quando a gente fala de um ambiente muito extrapolado em bases globais, com outras pessoas de outras culturas, línguas, parceiros, não necessariamente da sua força de trabalho. E aí, nesse sentido, as empresas vão ter que ver novas formas de trabalhar. E hoje, e-mail, por exemplo, e celular, ele já não traz a produtividade que a gente espera. As pessoas gastam, tem estatísticas que falam 25% do tempo no dia checando e-mail. Ele checa 150 vezes o celular, em média, por dia, a cada 6 minutos. Então, só isso, sem reuniões, você já tem praticamente 40% do seu dia tentando lidar com informação, mas sem produzir efetivamente nada. Então, as empresas elas vão ter que ter novas ferramentas de como fazer essa colaboração, conectividade entre os seus pares de uma forma mais eficiente, porque isso, as tecnologias WhatsApp, tudo isso, grupos que criaram, já não está sendo mais suficiente para dar vazão à necessidade e à velocidade que você precisa trocar informações. E um outro ponto que é, para finalizar, é a questão da estrutura, da forma das estruturas das empresas. Pelo segundo ano consecutivo, nós temos uma pesquisa de tendências globais de gestão de capital humano, e a prioridade número 1 das empresas tem sido organização, estrutura organizacional. Como que eu migro de uma estrutura hierárquica para uma estrutura em rede, ágil, por processos, que eu possa reunir equipes e desmontar equipes para um propósito comum, muito rapidamente, com pessoas com competências diferentes? Como que eu migro de um líder que ele está ele tem um perfil mais de direção para orquestrar diversos times? Então, isso vai mexer nas estruturas de todas as organizações, de como ele controla a performance, como ele mede o accountability, como ele colabora nessas novas estruturas. Então, as empresas só têm que tomar um pouco de cuidado para que isso não torne mais complexo o que eles ainda não conseguiram capturar de benefícios desse mundo de inovação tecnológica, para que eles possam realmente capitalizar para ter estruturas mais ágeis, mais rápidas, mais flexíveis, que respondam à dinâmica de mercado e que consigam capturar o dado que está disponível em novas soluções e novas experiências para os seus clientes e para as suas pessoas. Obrigada, Renata. Eu queria pedir para você ficar aqui. Eu vou chamar agora o André Fleury, CEO, fundador da Zenki, que é uma das plataformas de gestão colaborativa mais inovadoras da atualidade, para falar um pouco sobre a tecnologia por trás desse novo mundo. Obrigado. Diferente da Renata, eu não consigo falar assim tão bem. Eu trouxe uma coisa da velha economia, um PowerPoint, para vocês. Mas são muito poucos slides, eu prometo. Eu vou ter que sentar para poder apresentar os slides. Mas é muito pouca coisa. E pegando um pouco um gancho no que a Renata estava comentando aqui sobre essa questão do novo líder, eu faço uma analogia ao que a gente está vivendo hoje nas organizações, com uma coisa que começou muito nos anos 80 e nos anos 90, nas universidades americanas, com a febre do MBA. E o MBA começou a fazer um sucesso danado nos Estados Unidos, em função de um papel diferente que o professor se colocava dentro das classes de MBA. Ele se colocava não mais como aquele professor tutor, aquele cara que ensina e os outros estão ali para aprender. Ele se colocava como um curador. Então, ele trazia um tema e os próprios alunos aprendiam aquele tema. Ele não ensinava. Os alunos aprendiam aquele tema e apresentavam trabalhos sobre aquele tema.
Se você olhar o que está acontecendo na educação, na Coreia do Sul, e em outros lugares que são super avançados, em novas tendências educacionais, esse mundo dos anos 80 e 90 está sendo trazido para a sala de aula dos primários e dos secundários nesses lugares mais avançados. E essa mesma visão é a visão que eu vejo do líder do futuro. Ele não é mais um tutor, ele não é mais quem cobra, ele é, no máximo, um curador. Quem traz o problema e a equipe desenvolve a solução do problema. Então, um pouco sobre isso que a gente vai colocar aqui nas práticas de gestão que estão transformando o mundo do trabalho e as tecnologias que apoiam essa prática de gestão. Pegando o gancho nas pesquisas da própria Deloitte, entre outras que atuam nesse... Melhor assim? Pesquisando esse tema, a gente tenta juntar essa estatística, esse problema, em 3 estatísticas. 70% dos problemas, e são problemas em projetos, estou vendo gente aqui de gestão de projetos, são problemas em processos, 70% dos problemas acontecem por falha de comunicação. Problema de comunicação entre as pessoas, né? Além disso, o nível de engajamento, o nível de senso de pertencimento, de fazer parte de uma comunidade, é extremamente baixo. 87% das pessoas não se sentem engajadas ou comprometidas com aquilo que elas estão realizando. 60% do tempo da gente no trabalho é gasto com atividades que não fazem parte, que não agregam valor àquilo que a gente precisa produzir. Ler e-mail, fazer reunião, ler o WhatsApp, não agregam valor, você não produz. Você passa 60% do seu tempo não produzindo. Esse é o problema que nós estamos discutindo aqui. E esse é o problema que está sendo endereçado aqui. Quando você olha aqueles 3 problemas e tenta colocar verbo para eles, eu colocaria os 3 seguintes verbos. Pertencer, né? a falta de senso de pertencimento, comunicar e produzir. Só que hoje, as soluções de gestão e as soluções de tecnologia estão olhando muito para o produzir. Como eu produzo mais rápido, como eu faço mais com menos. Né? Que é um pedaço pequeno desse processo, mas faz parte do aprendizado. A dor é quem ensina a gemer. Então as pessoas sentem a necessidade de produzir mais, as crises chegam e com isso elas buscam novas soluções. Mas o problema é muito mais abrangente do que somente a questão de produzir. Né? No momento em que você parar de olhar para o lado simplesmente incremental, né, onde eu consigo fazer um pouco melhor aquilo que eu já fazia antes, e buscar o lado disruptivo, eu vou olhar esses 3 pedaços juntos. O produzir, junto com o pertencer e junto com o comunicar. Quando eu olho para isso, eu começo a falar de uma série de outras coisas na gestão. Em autonomia, em colaboração, em experimentação, que significa uma cultura do erro, né? A pessoa poder errar rápido e fazer de novo, a transparência, a comunidade, a horizontalidade. E o que isso tudo tem a ver com o que nós estamos falando aqui em termos de tecnologia? Primeiro que ninguém mais inova, né, e a tecnologia vem da inovação, simplesmente por uma ordem, né, simplesmente por um decreto. Não é o chefe mandou inova, o cara vai lá e inova. Né? E aí você está falando de um mundo em pirâmide, num mundo hierárquico, onde mesmo nas organizações orientadas a projeto ou orientadas a processos, elas replicam aquela hierarquia do organograma no pequeno grupo de processo, no pequeno grupo de projeto. O que você precisa é do trabalho em rede e de uma orientação a problema. Se eu tenho um grupo de pessoas que tem em comum um propósito, em comum uma paixão por aquilo que elas estão fazendo, e em comum uma colaboração, uma participação, são os 3 P's ali da inovação, você consegue resolver qualquer tipo de problema. Então, quando você tem esse foco, né, em solução, em propósito, em objetivo em comum, independentemente de hierarquia e etc., você consegue chegar do lado de lá. E a tecnologia vem, desde os anos 80, conectando todo mundo, né, com internet, com rede, depois levando a informação a todos os lugares, com a web, etc. Depois vem a comunicação com o mobile, com o chat, com várias soluções de comunicação, e nós estamos chegando na colaboração.
Só que hoje as pessoas ainda estão confundindo colaboração com comunicação. Comunicação é eu falar com você. Colaboração é eu, junto com você, criarmos algo, que é totalmente diferente. E quando a gente vai falar de trabalho remoto, não adianta eu me comunicar com as pessoas que estão remotas. Eu preciso, junto com elas, criar algo novo, que é o colaborar. Você tem um objetivo em comum, um propósito em comum, né? Então, o que a gente está habilitando hoje é duas coisas. De um lado, você pode ser incremental e você pode fazer melhor o que você faz hoje. De outro lado, você pode ser disruptivo e você fazer uma coisa totalmente diferente do que você faz hoje, ou de uma forma completamente diferente do que você faz hoje, né? Fechando com uma pequena propaganda, o que nós fazemos é uma plataforma de solução de problemas de forma colaborativa, onde as pessoas se juntam, né, se comunicam online ou mobile para solucionar problemas. E era isso, por enquanto. Obrigado. Obrigada, André. Agora eu queria chamar o Hugo Silveira. Hugo, Community Manager aqui do WeWork Faria Lima. O WeWork, como vocês sabem, é uma empresa multinacional, enorme, e é mestre na gestão de espaços de coworking, né, e de colaboração. Obrigado. Olá. Boa tarde, pessoal. Estão ouvindo bem? Legal. Quem antes de vir aqui hoje não conhecia o WeWork? É a primeira vez que vem, pode levantar o braço. Legal. Primeiramente, bem-vindos. O tema assim, é bastante interessante, essa questão do futuro do trabalho, de como a gente está se adaptando nesse conflito, nessa transformação geracional. E um dos principais objetivos nossos é trazer para o presente o futuro do trabalho. Então, diversos temas que vocês abordaram é o que a gente tem feito ao longo do tempo. A WeWork é uma empresa que foi fundada em 2010 e hoje em dia, em 2017, está em mais de 17 países e crescendo bastante e utilizando basicamente esses tópicos que vocês já abordaram, que é a questão de tecnologia, questão de comunidade, que é onde eu vou tentar explicar melhor, porque vocês acho que não tem nem mais onde acrescentar o ponto da tecnologia e do futuro líder. E eu vou falar rapidinho para deixar mais tempo também para nossas perguntas e respostas, que eu acho que é mais interessante. Uma história que a gente sempre conta é remontar o passado da palavra trabalho, né? Não sei se todos aqui sabem, o trabalho surgiu da palavra tripalho, né, de Roma Antiga, que significava literalmente tortura. Então, uma das maiores ofensas, um dos maiores golpes no passado era você mandar alguém para o tripalho, que era literalmente mandar alguém ser torturado. E, ao longo do tempo, essa tortura, que não mais física, mas pelo menos emocional, é o que a gente sempre associou muito à palavra trabalho. Então, acredito que vários de nós vivemos no dia a dia, ou fomos criados com nossos pais, nossos familiares. Sempre que associar a palavra trabalho, já vinha aquele estresse, a pessoa já acordar segunda-feira, depois de um fim de semana maravilhoso, tendo que trabalhar, reclamando, voltando na sexta feliz, que é onde ia encontrar a família, ia encontrar os amigos. Então, essa palavra trabalho sempre teve uma conotação de tortura, igual eu já falei, que não física no passado, mas emocional agora. E o que a gente da WeWork, a nossa missão de fato, é ressignificar essa palavra, é ressignificar de verdade essa atitude. A gente acha, antes de tudo, o trabalho é uma atitude, é uma escolha de cada um por necessidades, mas o mais legal é que seja uma escolha. Então, basicamente, o nosso grande trabalho aqui, claro que tem muita tecnologia, tem muito Big Data envolvido, até porque a gente é uma empresa de 8 anos, a gente colhe dados de todos os nossos prédios, mas o nosso foco principal na WeWork é a questão de comunidade. Principalmente a junção do online, que é tão forte hoje, principalmente na minha geração, mas todos acredito que têm uma conta no Facebook e usem o WhatsApp, como principalmente o offline. Então, falando um pouquinho dos dois, comunidade com tecnologia, na parte do online, a gente tem um aplicativo onde qualquer membro da WeWork, hoje em dia a gente somos mais de 150 mil membros no mundo, eles podem interagir de forma digital, você pode apresentar a sua empresa, você pode tirar uma dúvida que o seu vizinho ao lado já passou talvez pelo mesmo perrengue, ele pode te ajudar, você pode criar conexões,
uma vez que você é membro da WeWork na Faria Lima, você é membro da WeWork na Paulista, em Xangai, em Nova York, então você pode olhar o nosso aplicativo, onde está tendo eventos interessantes, onde você está viajando e participar desses eventos. Então, isso tudo focando no networking, isso tudo focando na gestão de ideias e em conhecimento de novas ideias, que é o que a gente faz no offline, que é o que o meu time, eu sou community manager, então o próprio cargo é interessante, nós somos gerentes de comunidade, nosso principal desafio aqui é integrar a comunidade através de eventos, através de conhecimento. Isso é um evento que nós trouxemos, nós gostamos de fazer coisas do tipo. Então, se vocês também têm sugestões, falem comigo depois do evento. A gente tem todo o interesse de ver pessoas que têm uma cadeira aqui, que têm uma mesa aqui, igual a Sônia, que está lá no fundo, e vêm participar desse evento. Porque espaço, qualquer empresa pode fornecer espaço, mas conteúdo, networking, é isso, na minha opinião, que difere bastante a gente. Então, bem-vindos. Acho que agora a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Se quiserem explorar qualquer tema melhor, podem contar conosco aqui. Obrigada, Hugo. Eu vou me sentar com os nossos apresentadores aqui para começar a gerenciar aqui as perguntas. Gostaria de abrir para todos a oportunidade de fazer perguntas. Alguém quer começar? Alguém tem alguma curiosidade? Pode se identificar, por favor, e microfone. Eu acho que ele é fixo. Então, não, mas Só um pouquinho. sabe, faz ao vivo, né? Desenrola aqui. Gente, eu vou aproveitar aqui um pouquinho antes da pergunta, que a Sandra não se apresentou. Desculpa. Então, eu queria apresentar a Sandra Cínico. Ela é CEO do Grupo Casa, jornalista, vai ajudar a gente aqui nesse pequeno debate, nas perguntas de vocês. E uma das fundadoras e idealizadoras de um prêmio em Londres para startups inovadoras da América Latina. Então, por favor, uma salva de palmas para a Sandra. obrigada. E aí a gente agora... Bem, primeiro valeu a disponibilidade de vocês, o conteúdo e o tempo aqui. Eu queria colocar uma questão, vocês que estão vivendo mais intensamente o futuro do trabalho, estão vivendo e pensando, uma coisa que me chamou a atenção até recentemente, foi acho que uma semana atrás, o Obama esteve aqui, no discurso dele, ele comentou uma questão que a sociedade deveria fazer uma reflexão de certos avanços da tecnologia, o real benefício para a sociedade, né? Do tipo o drone que entrega uma encomenda em casa, o carro autônomo. Eu não tenho muito receio do benefício da tecnologia no futuro da automação, porque acho que o robô não paga a conta de colégio, não vai no supermercado, vai sobrar mais riqueza para ser compartilhada. Então, essa não é a grande questão. Mas a questão é que a gente também vive num mundo cheio de intolerância, em que um carro autônomo pode ser hackeado e pode gerar um atentado. Ficar drone viajando nas nossas cabeças para entregar uma encomenda da Amazon não faz o menor sentido, na minha opinião, a gente perder a beleza das nossas paisagens. Eu queria entender, talvez, da Deloitte, que acho que está... Acho que de vocês quatro aqui, acho que talvez, nesse contexto, possa compartilhar a opinião sobre o que nós, seres humanos, poderíamos estar, de alguma forma, tentando dar o passo dessa transformação da era que a gente vive hoje. Tá bom. Mauro, assim, todas as empresas elas têm buscado formas de, a gente fala de entrar no mundo digital, né? E o que é digital? Digital não é só tecnologia, né? É você exponencializar a sua capacidade de interação. Então, você pegar todos os dados que você tem disponível para poder dar uma experiência melhor, seja para o seu próprio funcionário, seja para o seu próprio cliente. Então, isso vai desde pulseirinhas, sensores que as pessoas vão usar e que você, por exemplo, tomou um remédio, no remédio tem uma nanotecnologia que vai fazer o percurso do medicamento no seu organismo para ver a sua capacidade de absorção, a sua reação, que vai mandar essa informação para a indústria farmacêutica, para o médico, para fazer a dosagem ou a mudança do medicamento. Então, assim, existe um limite, né, entre o que é o benefício
versus o malefício de você compartilhar toda a informação, de você perder a beleza, de você perder a interação. E muito da tecnologia que tem sido utilizada hoje, ela não necessariamente aumenta a colaboração. Acho que eu ouvi uma coisa bastante interessante, que ele nunca viu como a tecnologia aproxima quem está longe e distancia quem está perto, né? Então, acho que a questão é como as empresas, e aí vai mudar muito a competência das pessoas, e aí, por isso, em como você vai usar isso a seu favor e não de forma destrutiva, como hoje, na verdade, a maior parte das tecnologias, elas têm uma série de inovações de fragilidades, que seja a segurança da informação, você colocar informações privadas podendo ser hackeadas de um paciente, de um ser humano. Então, que ela vai acontecer, ela vai acontecer. Que as pessoas vão buscar trabalhar Internet of Things, Big Data, para poder maximizar a experiência, isso vai acontecer. Agora, essa questão do balanço entre a interação humana versus automatizada é uma questão que eu acho que nova, que é difícil prever se isso vai despertar pelo bem ou pelo mal, mas que precisa ter um equilíbrio, né? Deixa eu complementar um pouquinho, porque no vídeo que a gente viu antes aqui, eu acho que tem uma dica para a gente aqui, pensar um pouco, né? Esqueci o nome do autor do vídeo, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Ele coloca uma questão que é, num futuro onde você tem uma automação máxima, né, uma robotização e uma automação máxima, onde é que o ser humano vai fazer a diferença? Vai fazer a diferença em tudo aquilo que não é automatizável. A gente está falando de sentimento, de criatividade e do que a gente está conversando aqui, capacidade de conexão, capacidade de colaboração, que é criar algo junto, né? E esse tipo de coisa, você até pode, em certo percentual, automatizar, mas muito disso você não consegue. Então, eu acho que nós temos que estar preocupados em vai mudar a educação, vai mudar tudo em relação a isso. Como é que a gente consegue trabalhar mais esses skills, né? Essas ferramentas, que são as ferramentas de conexão e de criatividade. Alguém tem mais perguntas? Posso acrescentar? Por favor. Só acrescentando um ponto, para mim a definição de tecnologia é uma forma diferente, mais eficiente de fazer as coisas. Então, eu acho que a principal tecnologia, na verdade, é a capacidade de desaprender. Então, voltando ao assunto do drone que você citou, não vamos entrar acho que muito no conceito filosófico, se é certo, se é errado, mas talvez não seria muito mais interessante que as pessoas que fazem as entregas de bicicleta, de caminhão, elas não estivessem talvez na cadeia produtiva, produzindo os drones? Não seria um valor agregado muito maior para a sociedade? Então, eu acho que essa questão de a tecnologia, se ela liberar os seres humanos de tarefas repetitivas, que é o que vem sendo feito desde a Revolução Agrícola, a Revolução Industrial, para coisas que deem mais eficiência, que tornem os processos melhores, será que não é essa reflexão que a gente deve fazer? Só contando um caso, assim, puxando um pouco de sardinha aqui para o WeWork, antes de vir para cá, eu trabalhei 6 anos no maior banco do Brasil, um banco privado. E o maior gargalo de interação entre as pessoas, o maior ponto de estresse, era a reserva de sala. Para você conseguir reservar uma sala, você tinha que, primeiro, dia da secretária, você gastava mais de R$1.000, dando presente para todo mundo. Você tinha que ser amigo da secretária, falar bom dia, porque quem tem agenda tem o poder. Aqui na WeWork, no primeiro dia que eu fiz o treinamento, que eu vi o aplicativo, a gente tem toda a gestão de reserva via aplicativo, via sistema, e com, teoricamente, moedas virtuais, que são nossos créditos. Então, olha o uso da tecnologia para uma tarefa que vai tirar o tempo da pessoa que solicita a sala e da secretária que tem que ficar olhando toda uma agenda para procurar coisas também. Então, acho que é aí que está a beleza, a capacidade de desaprender e fazer as coisas de forma mais eficiente. Boa noite. Primeiro, elogiar bastante a explanação de cada um de vocês, acho que foi muito legal. Meu nome é Cameli, eu sou gerente de sucesso da franquia de uma empresa de software, de RP. E a empresa é uma startup. E
99,9% da equipe com um perfil millennium, perfil inconformado com o status quo o tempo inteiro, né? E a minha pergunta para vocês, que acredito que todos aqui, principalmente quem é de cowork, não tem como trabalhar com outra geração que não seja essa, porque isso é muito inovador, que técnicas, que ferramentas, que estratégias vocês usam hoje para manter essa galera motivada, manter essa galera animada, comprando o seu propósito, acreditando no seu negócio, acreditando nas ideias que são propostas. Então, assim, como um todo, né, tem vários desafios. Mas assim, a minha dúvida é que técnicas, que ferramentas, que estratégias como líder vocês utilizam hoje para reter esses talentos que às vezes saem depois de 6 meses porque não fui promovido a CEO. Né? Então, é um grande desafio que eu queria saber de vocês o que vocês estão fazendo atualmente. Bacana, obrigado pela pergunta. A Zenk também é uma startup formada por, tirando os fundadores, que são velhos, o resto da equipe é milênio. E então, esse é um desafio que a gente tem também. E o que a gente viu foi, principalmente por causa dos meus sócios, que vieram do mundo de software e de métodos ágeis de gestão, aplicar a gestão ágil no dia a dia de qualquer área da empresa, seja no marketing, seja no próprio desenvolvimento, seja em qualquer coisa que a gente faça. Porque quando você trabalha com uma gestão onde você entrega, você coloca na parede, num quadro, ou no Zenk, no software, você coloca de uma forma visível num quadro o que você precisa cumprir para atingir um objetivo que todo mundo está acordando que é o objetivo, que vai agregar valor para a companhia, as pessoas se voluntariam, vão lá e dizem, não, isso aqui eu faço, isso aqui eu faço. Então não existe mais o líder, ou o CEO, ou o chefe, dizendo, você faz isso, você aquilo, e cobrando. Cada um vai lá e tem autonomia para escolher o que vai fazer e aonde sabe que vai agregar valor. E mais do que isso, contribuir para dizer, não, aquilo que está lá na parede é bobagem. Se a gente definiu que o nosso foco é tal, então a gente não tem que fazer aquilo, a gente tem que fazer aquilo outro. Né? Então, essa discussão, e quanto menos tempo você faz o que a gente chama de sprints, de ciclos, né? Quanto mais curto é esse ciclo, né? Menos interferência você tem de coisas externas e mais rico fica o aprendizado. Porque você toda semana aprende com o que aconteceu de errado, com o que aconteceu de bom, e você reprograma o próximo ciclo. Sem aquela paranoia de eu tenho um objetivo para daqui a 2 anos terminar de construir tal coisa. Isso não funciona, porque o mundo muda 355 vezes antes de você chegar no objetivo. Então a gente discute o objetivo da próxima semana, com as pessoas tendo autonomia para influenciar nisso no dia a dia. Então, isso é um pouco do que a gente experimenta. Né? Não sei a experiência dos demais, mas essa questão de você dar autonomia, eu acho que é fundamental. A pessoa tem menos necessidade de ter um cargo XPTO, né, se alguma coisa, porque ela participa e ela tem autonomia no dia a dia da companhia. Acho que concordo 100%. Acho que as duas principais palavras nesse sentido são cultura e autonomia. Falando da WeWork novamente, que é o mundo que eu estou vivendo, depois eu faço uma reflexão um pouco do passado. Todos os nossos funcionários são millennials. Então, é uma empresa que cresce anualmente, dobra o número de funcionários. Aqui no Brasil, a maioria são todos millennials e no mundo também, em grande parte. E, principalmente, o que motiva todas as pessoas é a questão de autonomia. Como a gente é uma empresa em grande expansão, a gente não tem muitos processos. Alguns processos nós criamos. Então, isso é muito gostoso. E quando a gente trava mentalmente, tem alguma cãibra mental de falar, puta, e agora, o que eu faço? O Lucas, que é o nosso CEO aqui, nosso diretor-geral, ele sempre se faça uma pergunta. Os nossos fundadores fariam a mesma coisa? Eles concordariam com o que você está fazendo? Então, essa autonomia, desde o C-Level até o nosso cargo de entrada, que é o estagiário, que é o Community Associate, é uma coisa que a gente tem diariamente. Então, isso principalmente para essa geração millennial, geração mais recente, é o que realmente motiva. Porque
igual eu falei, no meu passado eu trabalhava numa empresa estabilizada, uma empresa de sucesso, mas com muitos processos. Então, quando você tem muitos processos, muitas regras escritas, onde você exercita a sua criatividade? É muito difícil, porque é muito engessado. Então, isso para uma pessoa que sai da faculdade, uma pessoa acostumada a fazer, que ouve que o mundo é dela, é um pouco complicado. Então, isso que trava muito, inclusive, a inovação dentro das empresas. Como que você inova se você sai um pouco de um processo ABC, você não diria punido, mas você vai ser chamado a atenção e perguntado, pô, por que você não seguiu esse processo? Então, é muito mais fácil, é muito mais motivador você construir junto com os outros o seu próprio processo, que é o que a gente tem feito aqui. No futuro, talvez a gente se torne uma empresa engessada, mas a gente quer aproveitar o presente. Eu tenho duas coisas. Uma é... Millennials não são movidos a dinheiro, basicamente. O dinheiro é relativo, né? Ele é uma coisa que não é... Antigamente, a gente era movido a ter uma carreira, ter um status e ter um salário, né? Tinha os diplomas, tinha tudo era muito planejado. Então, hoje, o millennial está a fim de ter experiências, de ser respeitado, de ser ouvido, principalmente. Ele é muito pouco ouvido, né? Então, ele busca esse desafio, o desafio constante. Só que o desafio constante não necessariamente está estar em uma empresa que desafia ele constantemente. O desafio está, às vezes, em mudar. Então, precisa entender também a característica psicológica do millennial, que não necessariamente é um funcionário que imagina estar naquela empresa por anos e anos fazendo sua carreira. Isso não, às vezes não faz parte do DNA dele, e sim ele quer galgar outros ou passar por outros desafios e depois voltar para essa empresa também. Então, eu acho que são parâmetros diferentes, são pessoas que passam por valores diferentes, foram criados geralmente também sendo os filhos queridos, que erram pouco, né, que são idolatrados pelos pais, então eles não aceitam a crítica. Tem uma série de características que precisam ser compreendidas como características psicológicas mesmo dos millennials. Então, a empresa ela tem que, como ela vai lidar com isso necessariamente, ela tem que pensar a estrutura dela nesse sentido também. Você quer falar? Eu queria só falar, acho que vocês já comentaram praticamente já comentaram tudo. Eu só queria dar algumas estatísticas, né? Que assim, os millennials, eles são considerados as pessoas que nasceram depois de 82, então eles têm 35 anos agora. Eu falei para vocês que 50% da força de trabalho em 2020 vão ser millennials e 25% já vai estar em posição de liderança. E uma das características que foram vistas as pesquisas é que não há diferença entre mercados emergentes e desenvolvidos na questão da falta de lealdade dos millennials. Então, 50% dos millennials pretendem sair das empresas e empregos atuais, seja empresas grandes ou pequenas, nos próximos 2 anos, e 75% nos próximos 4 anos. Só que eles também já estão chegando no nível de liderança e já estão percebendo que treinar uma equipe que sai, que treina outra equipe que sai, que treina outra equipe que sai, é um pouco chato. E aí ele percebe também que ele está buscando um centro de propósito, mas que existe um viés financeiro que é necessário. Então, a grande questão do milênio é nessa capacitação das lideranças, que talvez não sejam, de como ter essa comunicação de mão dupla, de poder falar, mas principalmente de ouvir, para dar a autonomia e a participação que eles querem. Um outro ponto é que assim, o milênio, a questão da falta de lealdade não significa que ele não quer ser desafiado. Ele quer ser desafiado. Me fala qual é o objetivo, me fala o que eu tenho que perseguir. E aí ele também busca, porque ele quer acelerar o crescimento dele. Então, essa negociação e estabelecimento de metas tem que ser muito claro. E a grande questão dos milênios é que eles querem trabalhar na hora, no local, que eles forem mais produtivos. Aí tem uma grande restrição de políticas públicas no Brasil que impedem as empresas até de poder fornecer a estrutura de realmente organizar a sua força de trabalho para que ela possa trabalhar no horário que ela quiser. Se ela quiser começar a trabalhar à noite e de dia dormir ou vice-versa, ela poder fazer no horário que ela é mais produtiva e aonde ela é mais produtiva. Então, as empresas, por mais que elas tentem avançar nesse sentido, existem algumas limitações até de regulatórias para poder caminhar nessa direção. Mais perguntas? Nossa, bastante. Eu acho ela primeiro, depois ele e ele. O microfone...
Boa tarde, boa noite a todos. Eu sou a Sônia, eu sou da Gerencial, nós oferecemos contabilidade para startups. Conheci a WeWork quando eu estive no Vale do Silício, lá em São Francisco, e eu quero parabenizar o Hugo. Deixa absolutamente nada a desejar pelo espaço, pela equipe, parabéns. O assunto que acabou surgindo agora foi o que o pessoal fala muito hoje em dia do conflito de gerações, né, que é um tópico que está super em discussão hoje em dia. Eu já sou do pessoal mais antigo, digamos assim. Eu trabalhei com telex de fita, que é uma coisa que muita gente aqui nem faz ideia o que vem a ser. Eu não acredito muito no conflito de gerações, mas sim na mistura de gerações. Porque eu também quero ser ouvida, eu também quero desafios, eu também quero desafiar, eu também quero poder trabalhar no horário que for melhor para o meu relógio biológico, digamos assim. E eu tenho o privilégio de trabalhar na empresa gerencial, onde eles permitam que eu faça isso. Eu também quero gerar novidades, eu também quero fazer coisas diferentes. Então, é só jogar um pouquinho de lenha no fogo para a gente pensar que não são só os milênios que estão aí bombando, cheio de ideia. Eu sou mais lá para o lado das veinhas, mas também estou bombando, também estou aí nas redes sociais, também estou cheia de ideias, cheia de sangue nos olhos, e também quero trabalhar bastante e fazer uma diferença na sociedade, como os milênios também querem, né? Então, era isso, eu não podia ficar quieta, eu tinha que me posicionar aqui. Sônia, muito obrigada. Você tem um cargo de liderança. É Sônia, né? Tem um cargo de liderança lá na Deloitte. A gente tem 4.000 pessoas millennials lá para gerenciar. Agora o próximo atrás. Isso me fez lembrar uma piada que eu vi esses dias sobre a geração X, que é a minha, né? Que a geração X tem a síndrome do príncipe Charles, né? Que está até hoje esperando o trono vagar, e quando vagar, o filho dele vai assumir, vai ficar sem liderança. O próximo era ele, isso. Fica aqui por causa da câmera. Tá legal, obrigado. Olá pessoal, boa noite. Eu sou o Anderson, eu trabalho na Ícaro Tech e nós estamos vivendo esse momento. A gente trabalha com essa parte de automação, inovação, e temos toda essa questão também dos 90% da empresa ser dessa linha milênio. Só que a Renata comentou agora no final uma curiosidade que eu tenho, que é justamente o quanto que a legislação trabalhista hoje ela impacta, influencia, acho que negativamente, na força das empresas em adotar esses tipos de modelo. E aí, a WeWork, que tem participação, André, em outros países, a experiência de vocês, como que ela é uma curiosidade minha? Porque a gente vê estatísticas tal que as pessoas dos outros países são bem mais produtivas e tal, e a tecnologia está aí de uma forma global, né? Então, comentar um pouquinho até que ponto que a legislação ela influencia para as empresas adotarem mais esse tipo de modelo, e um pouco da experiência de vocês com lá fora. Obrigado. Obrigada. Eu tenho um escritório em Londres e no Brasil, né? Na WeWork. Exato. Exato. E tenho funcionários em Londres e aqui no Brasil. A questão é que, em termos produtivos, apesar dos funcionários do Brasil serem extremamente dedicados, a produtividade inglesa é maior. Eles trabalham menos horas e conseguem produzir mais. Por quê? Eu acho que por causa dos processos organizacionais nossos mesmo. Então, você tem um problema com a conta de telefone, você liga para a Vivo, você fica simplesmente 3 dias ligando para cancelar não sei o quê. Você tem um problema com a fulana que foi demitida, aí tem ação trabalhista, o advogado, o contador, o não sei o quê. Em Londres, isso não existe, porque você monta uma empresa em 24 horas, pela internet,
O seu contador, você nem precisa ver a cara dele, porque ele já é via internet. Você contrata em regimes múltiplos de trabalho, por hora, por meia hora por mês, paga pelo trabalho, recolhe o imposto devido lá do governo, que é para o NHS, lá para a pensão e para o plano de saúde, né, que é muito bom, público, funciona. E primeiro, você não paga vale transporte, não paga vale alimentação, vale brinde, vale não sei o quê, vale fim de semana, 13º. Não. Você paga o salário cash, né, o bruto, e as pessoas vivem dignamente com aquilo. Elas fazem o que elas querem do seu dinheiro. Então, são mundos diferentes, e o mundo do Brasil, Brasil especialmente, que é o que eu conheço, ele tem uma burocracia fenomenal, e taxas altíssimas, impostos altíssimos. Então, você não consegue passar para o funcionário e dividir e ser produtivo. É muito difícil ser produtivo aqui, porque as coisas não funcionam. Então, assim, eu mudei meu escritório, que era um escritório normal, para o WeWork, porque eu já tinha em Londres, com a expectativa de que aqui meus problemas diminuíssem. Realmente diminuíram muito. Nós diminuímos muito a nossa preocupação com telefone que não funciona, a internet, o banheiro, a faxineira que não vinha porque tinha dor de dente, porque não sei o quê. Então, isso tudo fez com que a gente fosse mais... Agora estamos começando a ser um pouco mais produtivos, mas ainda tem a questão cultural. Obrigado, a gente não combinou nada disso, mas eu fico feliz que seja a percepção, e é para isso que a gente trabalha. Sem entrar muito nas questões jurídicas, trabalhistas, eu acho que a principal característica que a gente busca aqui na WeWork, e que na verdade é um desejo meu para que fosse isso traduzido também nas nossas convenções sociais de trabalho, é a questão da flexibilidade. Então, eu já vi um mapa de calor dos horários de utilização da WeWork no Brasil. Você vê que de 9 às 19 horas, 99% dos trabalhadores estão nessa faixa. No mundo, como o nosso acesso é 24/7, as pessoas podem trabalhar sábado, domingo, de madrugada, quando preferirem, você vê que tem uma dispersão muito maior. Claro que está concentrado nesse intervalo de 8 às 19 horas, mas você tem muito mais pessoas trabalhando fora do horário de expediente. Esse fora do horário é até uma determinação nossa. Quem é você? Quem sou eu para definir o que é fora do horário? Teoricamente, o horário não deveria ser o que a pessoa, na vida pessoal, achasse que é o melhor? Então, talvez a gente tenha que caminhar para isso. Não sei como, não sei quanto tempo vai durar, mas a partir do momento que for, a gente já está adaptado. Porque a gente acredita muito na questão de flexibilidade. E o nosso discurso de venda é focado em 3 partes de flexibilidade. Acesso 24/7. Você é membro da WeWork, você pode usar qualquer unidade nossa no mundo. E a gente não tem contrato. Então, você pode crescer, diminuir, você pode ir para outra unidade, você pode sair, não tem rescisão, não tem multa, não tem nada, é mensal. Então, a gente quer tornar o trabalho a forma mais fácil, mais simples, para que isso possa gerar ganhos de produtividade e eficiência. Agora é você. Esperando. Fica aqui por causa da câmera. Boa noite a todos. Meu nome é Hugo também. Sou advogado do Tosini Freire, tem unidade também na WeWork. Desculpa. Eu acredito que o novo trabalho, por assim dizer, ele passa pela mobilidade e, assim, ele passa pela distância física entre as pessoas. O que vocês acham sobre essa distância física? Quais que são as perdas que os funcionários e que as empresas têm com esse distanciamento físico? E como que a gente conseguiria superar essas dificuldades? Acho que André, você vai começar? Você pode começar. Esse é o grande trade-off, né? Porque você tem flexibilidade, você tem mobilidade, você pode tentar conciliar melhor questão pessoal e profissional, só que tem esse distanciamento. Então, a preocupação número 1 das empresas, até nas pesquisas que a gente tem, é a questão de como eu tenho um senso de pertencimento. Então, como trabalhar fortemente aspectos culturais, para que, mesmo à distância,
a pessoa se sinta parte de uma organização. E aí essa preocupação de valores, de tratamento, respeito que você vai dar, mesmo que à distância, é uma preocupação número 1, porque é o grande trade-off, é a grande perda de todos os outros benefícios da flexibilidade. Eu acho que junto com isso que a Renata colocou, você tem, dentro dessa questão da cultura, eu vejo basicamente duas vertentes. A principal, que traz um empecilho muito grande, é a questão da cultura do controle. Você se sente muito mais... a cultura que a gente pelo menos que eu cresci, né? E que a geração X cresceu, é uma cultura que te traz uma certa tranquilidade quando você tem controle. Controle da informação, controle do que cada pessoa está fazendo na sua equipe. E esse controle ele vem muito mais com a proximidade. Então, esse é o primeiro aspecto que você tem que quebrar. Né? Quando você dá autonomia, você tem menos controle. Né? O Jesuíno está lá atrás, que é um dos sócios da Zenk, ele tem uma frase que eu acho sensacional, que a gente aplica na Zenk, serve também para a pergunta da Camille, né? Sobre a geração milênio. Se você não se sente desconfortável com a autonomia que você deu para a sua equipe, você não deu autonomia suficiente. Né? E é um pouco isso o que tem a ver com essa questão da distância. Né? A questão do controle. Então, aí tem ferramentas para isso, você tem ambientes físicos para isso, para você tentar, de certa forma, suprir essa necessidade de comunicação. Então, de um lado é o controle e do outro lado é a questão da comunicação. São as coisas que eu vejo que a mudança da cultura do controle e o aumento da capacidade de comunicação e colaboração são os dois pedaços da balança que ajudam a equilibrar essa questão, tirando o lado jurídico e legal da história. Acrescentando bem rapidamente aqui, eu acho que essa parte da distância, acho que tem 2 pontos que eu queria abordar bem rápido. Tem a questão, o que a distância poderia atrapalhar em termos de produtividade, de você estar distante do seu colega de trabalho. Eu acredito que cada vez menos, até porque a maioria do trabalho hoje é tudo na nuvem. A gente, por exemplo, aqui no WeWork, a gente não tem nada instalado no nosso computador, é tudo na nuvem. Então, na teoria, a maioria das pessoas aqui podem trabalhar de casa. Eu não tenho que estar no escritório para produzir. O segundo ponto, que é um pouco voltando ao meu ponto de flexibilidade, de local do trabalho, aí eu acho que a gente consegue flexibilizar muito bem. A gente tem um case bem interessante em Nova York. Em Nova York a gente tem, acredite se quiser, 44 prédios da WeWork e tem uma empresa que eu não sei se eu posso citar o nome, mas ela é top 3 de valuation, uma empresa de tecnologia, que ela é membro da WeWork e com isso ela pode usar todos os nossos prédios. Então, em Nova York, os funcionários eles podem escolher de qual prédio eles querem trabalhar. Então, obviamente, cada um vai trabalhar do prédio que for mais perto da sua casa. E aí eu enxergo muito mais um ganho de vida pessoal que vai refletir na produtividade. Porque o tempo que o cara deixa de enfrentar no trânsito, o tempo que o cara deixa de pegar um carro, um metrô, ele pode estar produzindo. Se ele não estiver produzindo em horas, ele vai estar com a família, e isso vai traduzir em uma produção melhor quando ele estiver no trabalho. Então, essa parte de você diminuir a distância física da pessoa ao trabalho, e você conseguir flexibilizar, ela poder escolher, além do horário onde trabalhar, eu acho que é unir o útil ao agradável. E isso a gente oferece também, e cada vez mais. A gente pode falar do Tozini também? Isso, o Tozini é membro nosso na Paulista e aqui também na Faria Lima. Então, acredito que vocês têm essa flexibilidade de escolher onde receber os clientes, onde quer trabalhar no dia. Então, extremamente interessante. Por enquanto, a gente tem 2 prédios em São Paulo. Até o fim do ano, a gente abre na JK, na Berrini e no Rio de Janeiro. Ano que vem, a gente vai abrir mais de 20 a 30 prédios. Então, no limite, o Tozini, um dos maiores escritórios do Brasil, cara, você poder escolher em que cidade e em que bairro trabalhar. Próxima pergunta. Oi, meu nome é Alessandra, eu trabalho no mercado de tecnologia há mais ou menos 20 anos, embora eu tenha só 35, comecei menina. E para mim tem sido um desafio muito grande essa transição de gestão dos meus colegas de idade, assim, mas principalmente pela questão de que esse ambiente, e que eu totalmente acredito, que é o ambiente colaborativo, o ambiente, eu adorei a frase sobre a liberdade e o incômodo, né, em dar isso, porque no final do dia
trazer a produtividade dessas equipes colaborativas está super difícil, né? Eu estou vindo de um universo de projetos complexos, agora estou transicionando de mercado, estou saindo de telecom, indo para o varejo, ainda em tecnologia, onde os métodos ágeis estão mais fortes, já estão mais avançados, mas ainda assim a produtividade está difícil de fazer a transição para colher produtividade nesses ambientes, porque já é uma matéria batida que o que o millennial espera, como é que eu motivo, como é que ele fica aqui. Mas como é que eu faço esse cara ter accountability? Porque ao passo que e assim, ninguém está querendo gastar mais dinheiro, né? Ninguém está querendo subir custo. Ao passo que a gente quer manter essas pessoas, a gente também está correndo para reduzir custos, para reduzir equipe, para ser mais produtivo. Então são duas corridas que estão acontecendo em paralelo. Isso significa dizer que eu não posso no meu time criar um posto extra de trabalho para arrancar a produtividade de um time que vai trabalhar de maneira colaborativa. Significa dizer também que essas pessoas que vão trabalhar de maneira colaborativa têm que subir um nível de maturidade. E a equação está muito difícil, porque esses profissionais que trazem essa característica de accountability, nesse contexto todo de colaboração, eles são mais caros, eles já sabem que eles valem mais, né? E a equação está difícil de fechar. Né? Se eu trago pessoas ainda mesmo nessa faixa de idade. Então, a mentalidade eu quero viver melhor, eu quero ser ouvido, eu quero pertencer, mas o problema não é meu. Então, essa questão da accountability, que nos modelos mais antigos ela vinha intrínseca na hierarquia, na forma de cobrar, na forma de gerir projeto, de gerir pessoas, hoje isso tem que se diluir, né? Então, a postura que a gente espera dessas pessoas que querem trabalhar de maneira colaborativa é de muito mais maturidade. Por um lado, a gente tem que se preparar para dar mais liberdade, para prover o que ela precisa. Mas como é que eu cobro sem assustar? Então, isso eu não sei como as outras empresas estão fazendo, mas eu estou com uma dificuldade muito grande. Então, primeiro, essa medida do remédio, do veneno, da liberdade, quanto que eu abro? Né? Eu tive situações de ser processada por líderes que ganhavam entre 20 e 30 salários porque viajavam. Eles processaram quando saíram aqui os que eram contratados no Brasil por horas extras de viagem de pessoas que têm 100% de liberdade no seu dia a dia. Então, as pessoas ainda voltando nessa questão, né? Que senso de pertencimento é esse que a pessoa quer usufruir, mas não quer oferecer? Então, eu não sei como vocês estão lidando com isso, mas para mim ainda está sendo muito difícil arrancar. Primeiro, traduzir. Se eu, como empresa, estou topando a fazer esse modelo, como é que eu faço esses caras a entenderem que eles têm que subir a maturidade e fazer parte da empresa como donos, né? Não sei como está. Posso te perguntar uma coisa? Claro. A impressão que dá, você falando, é que existe o funcionário e o patrão, né? E que a empresa é uma grande exploradora de mão de obra e que ela tem o dever de te entregar o salário e é sorte dela que ela ainda te contrata e tem o prazer de contar com o seu trabalho. Exato. Então, mas essa mentalidade, ela é uma mentalidade que é da nossa cultura. Ela está ainda intrínseca nas nossas vidas. Então, eu acho que precisa mudar a coisa de você abrir mais os números, abrir mais as empresas terem um tipo de transparência diferente e poderem trabalhar de uma forma realmente colaborativa. Não é segredo para ninguém, quando eu falo de Londres, você em qualquer lugar da Inglaterra, você pode entrar num site, ele vai te dar o salário de todo mundo, o salário da empresa, quanto que a empresa fatura, quanto que ela paga, etc. E tal. É aberto, é transparente. Não é, vamos dizer, não é um pecado ter lucro, né? Aqui no Brasil, ainda o lucro é uma coisa assim que fica para o patrão, né? Estou falando imagem generalista. E aí é muito difícil você convencer alguém que você quer uma colaboração numa empresa que ele enxerga desse jeito. Então, acho que precisa romper
essa cabeça, porque, na verdade, a empresa depende dele e ele depende dela também. Mas é que a empresa, mesmo a empresa é um indivíduo no papel, né? Mas é um indivíduo, né? Uma empresa com 3 mil funcionários, se ela vem... Esse tipo de postura vem top-down, que é muito mais fácil da coisa se propagar. Se a gente tem a sorte de estar num ambiente desse, ainda assim a dificuldade é muito grande. Porque esses indivíduos estão inseridos numa sociedade em que o vizinho dele fala: ai, mas você vai trabalhar no sábado? Vou trabalhar no sábado. Quer dizer, esses questionamentos ainda são... Essa cultura ainda é muito presente. Então, o nós e eles, né? O patrão, a empresa, né? Então, a pessoa quer pertencer. Ela quer pertencer a um grupo, mas ela ainda enxerga a empresa como a distância é muito grande, né? A distância de salários é muito grande, que é o que não acontece na Europa, né? O chefe e o analista, né? A minha prima, ela trabalha, o marido é presidente de uma empresa e no condomínio onde ele mora tem um rapaz é garçom, o outro é caminhoneiro. Então, quer dizer, as pessoas têm acesso aos mesmos direitos, né? E, enfim, que eu entendo que aqui no Brasil a gente está longe disso acontecer, mas de alguma maneira a gente tem que provocar essa transição, sabe? E eu acho que a questão da liberdade é uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar, porque é o nosso voto para despertar esse comportamento mesmo de criatividade, né? De criar seres mais produtivos nesse sentido, de criar soluções, pessoas que estão mais à vontade e tudo mais. Mas realmente accountability é um tema que... Nightmare. Deixa eu pegar esse teu ponto da liberdade e juntando com o que a Sandra comentou sobre transparência. Eu acho que tem um lado da transparência, que é a transparência organizacional, né? Que é a empresa colocar os seus números e dar acesso à informação. Mas eu acho que tem uma outra transparência que a gente fala muito pouco, e que é o outro lado da autonomia. Né, o outro lado da mesma moeda, né? Se de um lado a gente entrega autonomia para a equipe, do outro lado a gente quer transparência sobre tudo que está acontecendo na equipe. E aí eu vou usar um caso de um cliente nosso, né, que para a gente está sendo muito marcante, lá do interior do Paraná. Como é que era a vida dessa empresa antes, né? De um pedaço da empresa, que é o fechamento da contabilidade. Ela fechava no dia 15, no dia 20 do mês seguinte, e a menina da contabilidade era a grande culpada por não fechar a contabilidade no mês, né? Apesar dela depender de pelo menos 10 departamentos diferentes, né? O processo era todo obscuro. Ele era todo ou manual ou por e-mail, mas não existia luz, não existia transparência no processo. Quando você coloca uma ferramenta que traz a transparência para o processo, né, quando você coloca um quadro na parede, seja num projetor, seja numa televisão, um quadro virtual, onde você tem a carinha de cada pessoa, com o que ela está fazendo e como é que está o status daquilo que ela está executando, você entrega uma transparência para toda a equipe. E ninguém mais quer se ver atrasado, ou quer se ver... Tarará. Então, você está dando uma liberdade, você pode ir lá e pegar o que você quer fazer, mas todo mundo vai estar enxergando a sua performance. Né? Então, essa transparência na equipe gera uma autogestão, né? E gera um senso, não de pertencimento, que é muito importante, mas um de responsabilidade perante o time. Né? Eu, como parte do time, se falhar, o time inteiro falha. A menina da contabilidade, ela é só o final de um processo, e todos nós, no meio do caminho, estamos falhando. Bom, hoje... mais ou menos uns 2 meses depois que eles mudaram o processo em função de uma solução que pôde levar transparência para eles, ela fecha a contabilidade diariamente. Diariamente ela tem toda a contabilidade fechada e além de vários outros ganhos, eu não vou entrar no detalhe do caso, né? Mas
eu acho que a gente falou muito de autonomia e faltou o outro lado da moeda, que é transparência no processo como um todo. Que eu acho que não resolve todo o seu problema, não resolve todo o problema que a gente está vivendo, mas eu acho que é um primeiro passo, né, para você dar accountability, é você mostrar que tudo é transparente. Brincando um pouco com Londres, Londres é uma cidade onde a polícia não anda armada, mas é a cidade mais vigiada do planeta, né? Então você tem um pouco esse lado, né? Qualquer coisa que acontecer lá, você vai achar alguma câmera que filmou, né? Então um pouco da transparência, eu acho que é o outro lado da questão da autonomia. Novamente acrescentando aqui, desculpa aí, mas eu acho que o que você falou, que a empresa é uma coisa muito distante, é verdade, né? A gente enxerga a empresa como uma entidade superior, intocável. Então, a maioria das vezes, a gente tem a percepção da empresa pelos nossos chefes. E a maioria dos nossos chefes, acho que principalmente no passado, mas grande parte da atualidade, eles são meio estilo Vanderlei Luxemburgo. Não sei se todos conhecem aquele treinador de futebol. As entrevistas dele basicamente resumem em: eu ganhei, vocês jogadores perderam, nós empatamos. Então a pessoa sempre quer as glórias e não divide as glórias. Então uma coisa que faltou, eu acho, da gente mencionar, pertencimento, ok, accountability, ok, mas isso é muito difícil de medir. Mas uma coisa que é fácil fazer, e a gente aqui faz bastante, é a parte da celebração. Então, você consegue que as pessoas pertençam, que as pessoas tenham mais responsabilidades, se elas celebram junto as vitórias e realmente elas conseguem ver que elas são parte do mesmo time. Porque um resultado legal, uma vitória legal, você vai celebrar. Então é isso que a gente procura fazer, novamente trazendo um exemplo aqui para o WeWork. A gente tem toda segunda-feira um evento para todos os membros que chama TGIM. É uma brincadeira com o inglês, ao invés de TGIF, Thank God It's Friday, a gente celebra a segunda. Então a gente fala Thank God It's Monday. Então toda segunda a gente tem um evento para todos os membros, que a principal objetivo é a integração, mas também é a celebração, de estar num espaço que a gente pode, de fato, colocar nossa criatividade e nossa alegria de trabalhar e encontrar novas pessoas. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então eu gostaria de agradecer a todo mundo aqui, André, Hugo, Renata. Muito obrigado pela presença e fique à vontade para conversar com eles agora pessoalmente. Tá bom? Muito obrigada.